Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo para o mundo inteiro com a nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, que é o maior instituto do mundo que trata da doutrina e, por que não dizer, do impulsionamento da jurisprudência nas áreas do direito das famílias e das sucessões. Instituto Brasileiro de Direito de Família, www.ibdfan.org.br. E aqui, especificamente eu, Patrícia Corrêa Sanches, presidente da Comissão Nacional de Tecnologia do nosso Instituto, do nosso IBDFAN, denominada de IBDFAN Tech, carinhosamente apelidada de IBDFAN Tech. Hoje, especificamente, neste momento, vamos tratar de um assunto de imensa importância, que está nos tops das dúvidas e das perguntas dos colegas que chegam à nossa comissão de tecnologia. Então, vamos convidar aqui eu, como presidente, e Marcos Ear Júnior, nosso vice-presidente nacional, vamos receber um ilustre convidado para conversar com a gente sobre a produção e a validade das provas digitais. Então, vou chamar aqui os meus colegas, vamos ver aqui. Olá a todos, olha quantas pessoas, que maravilha. Vamos chamar aqui, deixa eu chamar, cadê eles? Cadê eles? Vamos lá. Pode acenar aqui para mim, Marcos? Aqui, achei. Tô acenando de volta para todo mundo. Cadê eles aqui? Agora sim, vamos lá. Vamos chamar. Que deu uma tecnologia. Agora sim. Olá, Alô, minha amiga, meu tudo bem? amigo. Bom vê-la. Excelente. Oi. Olá, grande amigo professor também, Alexandre Flecha. Olha, muito bom ter a sua presença aqui na nossa comissão de tecnologia do IBDFAN. Estamos muito felizes que você tenha aceito o nosso convite para estar aqui, né? E vou eu aqui justificar, né, esse assunto, né? Por que esse assunto primeiro que é um assunto importantíssimo, é importante a gente lembrar que todas essas provas digitais, elas precisam ser coletadas, armazenadas e apresentadas de uma forma correta para que elas sejam aceitas como evidências legítimas. E também a gente precisa ter cuidado com a manipulação dessas provas digitais, especialmente com o uso da inteligência artificial, para garantir que essas provas apresentadas sejam íntegras, sejam autênticas dentro dos nossos processos de família. Então, primeiro quero agradecer ao meu vice-presidente, Marcos Ear, um querido que está sempre com a gente, sempre fomentando os bons assuntos, e agradecer aqui a presença do professor Alexandre Flecha, que é um processualista gigante, autor de diversos importantes livros de processo, professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, professor da FGV. Então, é uma grande honra tê-lo aqui. Vou passar a palavra para o meu vice-presidente para fazer também as boas-vindas do nosso convidado. Primeiro, deixa eu agradecer a você, tá, por mais uma parceria, por mais um momento aqui em conjunto. É dia de festa na nossa comissão. Estou vendo várias pessoas aqui. Queria agradecer ao professor Alexandre pela disponibilidade, tá? E já, se você me permite, Patrícia, começar com uma provocação. Alexandre, como é que eu faço para provar que estava eu, você e Patrícia aqui, tá certo? E eu não estava em outro lugar utilizando esse vídeo como elemento de convencimento para o magistrado. Seja muito bem-vindo, meu caro. Boa noite.
Muito boa noite, professora Patrícia, professor Marcos, queridos amigos. Patrícia, amiga de longa data. Marcos é meu mais novo amigo de infância, que acabamos de nos conhecer e já é amigo querido. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também toda a audiência que está aqui, nos assistindo tanto ao vivo quanto na gravação, né, quem está assistindo depois. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui, bastante. Confesso que estou um pouco constrangido, considerando que a estante do Marcos aí atrás é verdadeira e a minha é falsa. Então isso me constrange um pouco, mas que tem muito a ver também com o tema que a gente vai falar hoje, porque falar sobre prova não basta, não é só o elemento de convencimento do magistrado, mas também eu preciso da idoneidade da prova, porque convencer com algo inidôneo também é possível. Convencer com fake news também é possível. Nada obstante, eu não tenho a veracidade daquela prova ou daquela notícia e assim por diante. Então isso é realmente muito importante e esse tema provas é algo que me é muito caro. Eu gosto muito desse tema e aí já vou entrar aqui na provocação, né? Se é para isso, ok. E Patrícia, já vou te adiantando que eu não guardo nem dinheiro, quanto mais guardar segredo. Então, Patrícia, hoje me falou, você é o nosso convidado, então nós vamos te provocar e você responde. Calado eu estava, calado eu permaneci, mas Patrícia, já vou te adiantar que eu vou provocar de volta e quero ouvir também as respostas que vocês têm para dar. Afinal de contas, é uma grande mesa redonda, né? Todos me ouvem bem aí? Maravilha. Muito bem. E aí, a minha primeira provocação foi, como eu faço para provar que eu não estava em outro lugar, ou que eu estava aqui, etc. E aí, a primeira regra sobre prova, e claro, a gente, depois que estabelecer essas premissas sobre prova, a gente importa o que a gente acabou de estudar para os processos de famílias e sucessões. Mas a primeira grande regra sobre prova é que eu não consigo fazer prova de fato negativo. Eu não provo que algo não aconteceu. Eu não provo que algo não existe. Eu só posso fazer prova de fatos positivos. Claro que existem algumas exceções para isso. Eu consigo provar que eu não devo à Receita Federal com uma certidão negativa de débito. Eu consigo provar que meu nome não está negativado com uma certidão de SPC, Serasa, Cadinha, assim por diante. Tem essas exceções, mas basicamente, como eu provo que não fui eu que cometi tal ato no centro do Rio de Janeiro? Eu não provo que eu não estava lá. Eu provo que eu estava em outro lugar, um fato positivo, portanto, que por indução me faz concluir que eu não estava em outro lugar, já que eu não tenho o dom da onipresença. Gostaria, mas não tenho. Então, é uma conclusão que se chega. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, eu provo que eu não estava num outro lugar qualquer quando eu provo que eu estava aqui. O problema é que aqui, no meio virtual, é uma coisa meio indefinida. E eu preciso, então, de elementos que provem isso. Que elementos são esses? Porque fazer prova de juntar o vídeo no processo é o menor dos nossos problemas. Esse é bem mais tranquilo de fazer. Como é que eu provo que lugar é esse que eu estou? Eu sei que eu estou dentro de um quarto na casa do Flecha, porque eu consigo identificar que esse painel aqui, que é um painel mesmo, que esse painel aqui é o painel que fica na casa dele por causa de todos os outros vídeos que ele faz. Para isso, não basta eu fazer prova da juntada desse único vídeo. Eu preciso juntar links dos vídeos que eu posto no meu canal do YouTube ou no meu perfil do Instagram, em que eu gravei nesse ambiente aqui, para provar que esse fundo aqui está presente em todos os vídeos. Beleza. Então, juntar o link desse vídeo, juntar o vídeo de links anteriores que mostram esse mesmo fundo aqui, mas eu ainda tenho um problema. Que provocação, hein, Marcos? Brincadeira, provocação, mas eu vou 10 minutos dar o meu tempo. Eu ainda tenho outro problema. Não basta eu juntar o link desse vídeo de vídeos anteriores. Eu tenho um outro problema que é, quem me garante que eu não manipulei esse fundo aqui? Porque eu consigo, eu que não sou da área técnica, consigo manipular esse fundo com facilidade. Eu posso simplesmente gravar num fundo verde, num fundo azul ou num fundo rosa. A gente conhece o chroma key como aquele fundo verde, né? Mas também pode ser azul, pode ser rosa, aquele pink. Eu posso gravar num fundo como esse
e depois colocar essa foto aqui atrás de mim com facilidade. E aí, nessa hora, é que sai das mãos da parte do autor ou do réu, sai das mãos da parte a possibilidade de fazer essa prova. A partir daí, eu consigo provar que esse vídeo existe, está aqui o link, consigo provar que existem outros vídeos com esse mesmo fundo, e para provar que não há manipulação e que eu realmente estou aqui, aí eu preciso da prova técnica pericial. E o máximo que eu posso fazer é requerer em juízo. Não sei o que vocês acham, se vocês concordam comigo. Eu concordo, inclusive o Felipe está perguntando aqui se você é real ou é deepfake, e eu posso atestar aqui que você é real, meu amigo, tá certo? E a provocação foi justamente para isso. Quando Patrícia sugeriu que a gente se encontrasse, eu disse a ela que a gente podia fatiar esse tema da prova digital de várias maneiras. Porque veja só, pode ser que eu precise trazer um elemento do mundo digital para a realidade dos autos, ou pode ser que o lado adversário faça isso. E a gente tem que levar em consideração que muitas vezes a discussão que nós estamos tendo aqui sequer chega a acontecer, porque Patrícia produz uma prova em meio eletrônico, junta no PJE, e eu, advogado do outro lado, simplesmente não faço nenhum tipo de impugnação. Aceito aquilo, ou muitas vezes tento me justificar com base no fato que ela comprovou sem nenhuma verificação de autenticidade, sem nada do tipo. E aí, Alexandre, coisas bobas, por exemplo, fiz um pagamento, está aqui o print, mas acontece que o print que eu juntei não tem autenticação bancária. Eu não tenho como verificar se aquele depósito aconteceu ou não aconteceu. Ou, pode entrar lá na página do IBD Fantech que você vai achar a live da conversa do Alexandre com a Patrícia e com o Marcos. Ok, mas se você me mandar um endereço, tá? Vai ser difícil eu localizar exatamente aquele vídeo que você está falando, ou pode ser que eu acabe encontrando um vídeo parecido em relação a esse assunto. Então, eu acho que a gente tem níveis de discussão aqui. Desde a compreensão do que é um documento eletrônico, desde a compreensão de que a gente vai ter, basicamente, duas situações. Aquele print é produzido, aquele vídeo é anexado, aquele áudio é apresentado e não tem contestação do outro lado, ou o próprio magistrado, o destinatário da prova, ou o ex-adversário, o ex-adverso, aquele cidadão vai dizer o seguinte: espera aí, isso não aconteceu. Aqui não é Alexandre, não, aqui é um deepfake. E vamos tratar... E aí vem a impugnação. E aí o que é que acontece? A gente vai começar a discutir o que é necessário para a gente produzir uma prova digital com um mínimo de confiabilidade, de integridade, de segurança para isso. Não sei se Patrícia concorda comigo, se você concorda comigo, meu caro. Bom, quando a gente fala de prova, nós estamos aí adentrando uma situação muito técnica. Dentro do contexto da prova da área civil, a partir do momento que eu apresento, e não há uma impugnação do outro lado, ou o próprio destinatário da prova, que é o juízo, também não aceita aquela prova, a partir desse momento nós estamos trabalhando com algo que seja válido, mas isso não quer dizer que seja autêntico. Ainda assim, são coisas diferentes. Ou seja, está válido naquele contexto, mas é autêntico ou não é uma outra discussão. E aí eu gostaria que o professor Alexandre colocasse tecnicamente, assim, hoje, os nossos colegas têm dificuldades não de apresentar uma foto. Normalmente pegam uma foto, colocam na própria petição, junta. Mas como se pode produzir de uma forma que seja segura um áudio, por exemplo? Eu vou citar aqui situações que é do dia a dia, pelo WhatsApp, né? Pessoas que fazem podcast pelo áudio, né? Patrícia, deixa eu entrar na história. É o casal divorciado, tá certo? Que é dia dele buscar o filho na escola e meia hora de atraso ele manda um áudio para ele dizendo assim: olha, vai buscar você que eu não posso não. Entendeu? E aí ela quer... O que acontece? Primeiro já começa assim, Alexandre. O problema começa porque a parte vai mandar o áudio encaminhado para o advogado.
Tá certo? E aí, o que a maioria dos colegas vão fazer é anexar o áudio que foi encaminhado pelo cliente no processo eletrônico. Aí a gente entra na provocação da Patrícia. Tá certo? Vai funcionar? Engraçado que vocês ficam falando assim, e a gente vai naturalmente, né? Certamente não só eu, mas toda a nossa audiência aqui, fica pensando nos casos que a gente já teve com relação a isso. Eu estou no meio de um processo agora de família, em que eu represento o ex-marido, e ele, que pode estar me assistindo, então é melhor eu medir as palavras, ele costumava bater pelo WhatsApp, ser um pouco arredio pelo WhatsApp. E várias vezes a gente teve algumas discussões do tipo, cara, o conteúdo que você está falando está correto, porque ele tinha lá as razões dele. Mas a forma não é essa, a forma não está adequada, a forma não sei o quê. E eu conheci uma pessoa, infelizmente por poucos anos da minha vida, que é o meu avô, mas eu o conheci muito pelo meu pai, que está aqui assistindo a gente agora. E o meu pai diz que o pai dele dizia o seguinte: todo homem tem sua verdade. Essa era a frase do meu avô. Que, traduzindo para uma frase mais conhecida, existem sempre 3 lados da mesma história. O meu, o seu e a verdade. Meu avô dizia, todo homem tem sua verdade. E eu estou lembrando desse cliente que fazia... o conteúdo, de novo, estava correto, mas a forma não era a mais elegante que se espera de um cavalheiro, se é que me entendem. E aí eu falei, olha só, já que você não está entendendo que a forma está inadequada, então, preste atenção. Bloqueia a sua ex-mulher no WhatsApp. Você não fala mais com ela pelo WhatsApp. Acabou. Senão eu não consigo te representar propriamente. E ele, tá bom, Flecha, deixa comigo. E fez. E aí começaram a trocar ofensas por e-mail. Eu falei, se você não entendeu nada, meu filho, o problema não era o WhatsApp, o problema eram as ofensas. E hoje a gente vê que muitas partes em área de família, elas são aconselhadas pelos seus advogados a guardar tudo que recebem por aplicativos de mensagem e tomar cuidado com os seus discursos quando falam por aplicativos de mensagem, porque eles serão utilizados. E a gente sabe que em ações que envolvem famílias é assim mesmo. A gente não tem muita prova. Aquilo não acontece à vista do público para que eu tenha farta prova testemunhal. Então, são esses meios mesmo que vão auxiliar as partes na hora de fazer a sua instrução probatória. E o que nem sempre se dá conta é que a profundidade da prova, ela varia conforme o meu pedido no processo. Vou falar a mesma coisa com outras palavras. Eu posso formular um pedido provisório, como alimentos provisórios, como guarda provisória, ou como qualquer outra tutela antecipada. E também posso formular esse mesmo pedido em caráter definitivo, que eu quero com uma sentença transitada em julgado. A prova que eu vou me utilizar para convencer o juiz a me dar a tutela provisória é muito diferente da prova que eu vou utilizar para convencer o juiz de me dar a tutela definitiva. Isso acontece por uma definição processual. Para o juiz me dar a tutela provisória, ele não precisa de certeza da existência do direito. Ele precisa de mera probabilidade da existência do direito. E aí o pessoal mais nariz em pé tem um nome próprio para isso, chama cognição sumária, que é a mera probabilidade, ou cognição exauriente para o juízo de certeza. Mas, eliminando esses termos que eu não sou muito fã de falar muito com a língua enrolada, eu sou mais impopular, o que a gente tem que se dar conta é que a prova não precisa ser tão robusta para convencer o juiz a me dar uma tutela provisória, como esse exemplo que eu citei agora. Ela precisa, sim, ser robusta quando eu quiser convencer o juiz de me dar a sentença. Convencer os desembargadores de me darem o acórdão na apelação. Então, quando eu junto aquele vídeo que pode ser manipulado, é verdade, ele pode ter sido manipulado, sim. Mas o juiz tem as suas regras de experiência, e, obviamente, quem senta naquela cadeira com aquela toga não é bobo.
Então, ele vai usar as suas regras de experiência para saber se aquele vídeo ali, ou pelo menos ter uma boa ideia, se aquele vídeo ali é provável de ser autêntico ou provavelmente foi adulterado. Porque com base nessa probabilidade, ele vai deferir a tutela provisória requerida. Tá, Flecha, e como é que eu faço para atribuir à minha prova que provavelmente é autêntica o requisito da certeza? Aí eu vou usar a prova técnica a ser produzida dentro do processo, a perícia. Mas isso só vai acontecer se a parte contrária suscitar. Se juntarem esse vídeo e outros que provam que esse fundo aqui é na minha casa e, portanto, no dia tal, às tantas horas, o Flecha estava em casa, e se eu não refutar dizendo que esse vídeo foi manipulado, esse fato é incontroverso. Se esse fato é incontroverso, eu não preciso dar para essa minha prova a perícia lá na frente, porque ela já tem o atributo da certeza decorrente da parte contrária não ter controvertido aquele tema. Não sei se ficou claro. Às vezes eu estava falando demais, mas é isso que eu queria mostrar, que eu preciso, que a prova precisa de uma robustez menor ou maior, dependendo do eu querer uma tutela provisória ou uma tutela definitiva. Perfeito. Mas aí, tecnicamente, o que a gente busca, né? A gente pega e coloca o link daquele vídeo ou o link daquele áudio. Normalmente a gente cria uma pasta virtual, né? Coloca-se esses elementos, colocam esses elementos de prova dentro dessa pasta. E a partir do momento que vai sendo necessária a produção dessa prova, na própria petição, né, você pode colocar os links, né, para acesso a esses áudios, né? E isso é muito comum, por exemplo, para demonstrar uma violência doméstica. A gente tem conversado muito sobre a violência doméstica pela via digital. E são diversas as violências, né? A grande dificuldade da produção da prova em direito das famílias é justamente a questão do privado, né? Porque quando nós estamos no ambiente privado da família, muitas vezes é difícil, quase sempre, na verdade, é difícil de se fazer prova. E aí fica a chamada prova diabólica, né? Como eu vou fazer essa prova? Eu passei por aquilo, mas eu não tenho como provar. E aí vem os elementos de prova digital, que são os vídeos. Os vídeos podem mostrar que uma pessoa, por exemplo, está descumprindo uma medida protetiva, por exemplo. E aí um elemento que eu também gostaria de fomentar aqui, que é muito importante para demonstrar o não cumprimento de uma medida protetiva, é mostrar que aquele indivíduo que não deveria estar na porta da minha casa, ele está. Então, se eu digo, o fulano está me ameaçando, se eu consigo fazer um vídeo com áudio e que ele realmente esteja me ameaçando, ótimo. Mas às vezes não dá tempo, às vezes a pessoa está tão nervosa com aquilo que ela não consegue, né? Mas eu posso utilizar, professor Alexandre, o GPS do celular daquela pessoa para provar que naquele dia, naquela hora, o sistema do celular dele, o Google do celular dele, vai mostrar que ele estava na porta da minha casa descumprindo uma medida protetiva. E aí, eu pergunto, como processualmente eu faço a produção dessa prova? Bom, eu começo dizendo como não faz a produção dessa prova. Não faça uma petição nos autos dizendo quero perícia no celular dele para que indique se ele estava lá no dia dele, eu quero periciar o GPS dele. Porque não precisa ser grande inteligência para saber que ele vai destruir o celular, obviamente. O que poucas pessoas sabem, e aí estudar isso na via remota é muito importante, eu sei que Patrícia tem muitos textos sobre isso, eu li um recentemente, inclusive, muito bom, é que existem formas a tecnologia permite que eu consiga fazer esse tipo de perícia remotamente. Eu consigo fazer essa perícia pela companhia telefônica. Eu não preciso da pessoa para nada. É possível pela linha e pelo encontro. Gente, a gente vê isso na imprensa todo dia. A gente vê entrevista com um delegado de polícia falando. A gente fez a triangulação de antenas de telefone e conseguiu fazer. Como é que faz essa triangulação? É pegando o celular da pessoa? Não, nem avisa a pessoa. Faz direto lá. Agora, Flecha, eu preciso saber, então,
sobre essa parte tecnológica para requerer, minúcias não. Eu só preciso saber que existe a possibilidade de fazer essa perícia. E isso a gente descobre com alguma facilidade no Google. Alexandre, deixa eu aproveitar descobrir esse tipo de prova. Esse gancho aí. Vê só, vou pegar o mesmo exemplo da Patrícia. Nós temos um caso de violência doméstica, nós temos a medida protetiva, o cidadão apareceu descumprindo a medida na frente da casa da vítima, e a vítima, na hora da agonia, o que é que fez? Tirou uma foto ou fez um vídeo. Ela manda o vídeo para a Patrícia, que é a advogada dela, e vai dizer, doutora, está aqui, ó, para provar. E muitas vezes, na agonia, ela não percebe que o vídeo não tem nem data nem hora. Mas o arquivo no celular dela, os metadados, os dados sobre os dados, podem ter essa informação. Só que acontece que a questão é a gente perceber, tá? Justamente como é que a nossa legislação está tratando desse assunto. As pessoas me dizem assim, isso é muito novo. E aqui eu quero fazer só um exercício. Você entra no site do STJ e as decisões que tratam, por exemplo, sobre localização de arquivos digitais são 2017. Tá? A gente tem uma discussão enorme, aqui a gente tem vários advogados aqui, e eu quero mandar meus cumprimentos para aqueles que têm prazo terminando hoje e amanhã, tá certo? E que estão na agonia porque o PJE caiu, ou está contando com um feriado local. Eu começava com a Patrícia, aqui no meu estado a gente está em recesso junino, a partir de agora e até o dia 3 de julho, e aí eu preciso comprovar a tempestividade disso para um processo no Tribunal Superior, e o que é que eu faço? Eu junto o print da tela da disponibilidade do meu tribunal, ou então eu junto um print de uma determinada publicação local. Sabe o que vai acontecer? A farta jurisprudência do STJ no sentido de que eu não posso utilizar print para comprovar a tempestividade recursal, que eu preciso de um documento idôneo. Tá? E aqui eu queria que você conversasse um pouquinho, para quem está nos assistindo e quem vai ver isso depois, sobre o que é idoneidade para fins de prova digital. Como é que, na teoria da prova, a gente vai trabalhar os requisitos indispensáveis para que a gente possa utilizar aquele elemento de convencimento? A boa notícia é que o CPC tem um artigo que diz assim: todo meio de prova, desde que idôneo, será admitido em juízo para convencimento do magistrado. Mas ele não diz o que é idoneidade. Aliás, só um parênteses, eu queria cumprimentar um amigo meu que está aqui, que eu não vejo há muito tempo. Ele é advogado em Belém do Pará, onde eu nasci. Eu nasci em Belém, vim criança para o Rio de Janeiro. Eu vim criança para o Rio de Janeiro, mas eu nasci em Belém, e Marcos Eiró está aqui e me mandou um abraço aqui. Um abraço, Alexandre Flecha. É um amigo querido e é advogado em Belém do Pará. Amigo meu e do meu pai. Pai, Marco Eiró está aí, está assistindo a gente também. Um abraço para você, meu irmão. Então... Um abraço para você também. Um abraço para todo mundo. Então, todo meio de prova idôneo é admitido em juízo. E ainda bem que o Código não teve a audácia de definir o que é essa idoneidade. Porque, cada meio de prova tem a sua própria idoneidade, e 2, cabe ao juiz, no caso concreto, analisar aquela prova produzida e atribuir o valor que melhor lhe aprouver. E quem não gostar, que recorra. Então, como demonstrar, por exemplo, você estava falando aí, Marco, eu estava lembrando, eu sou vintage. Eu sou de outra geração. Você virou clássico. Eu sou um clássico. E eu me lembro quando os processos tramitavam em autos físicos, especialmente em varas de família, que tinha agressão, violência doméstica, etc. E aí eu lembro que as provas eram produzidas assim, para mostrar a idoneidade. E funcionavam. A pessoa, a mulher ou o homem, mas geralmente a mulher, infelizmente, ela tirava uma foto com um jornal de papel, que hoje nem se usa mais jornal de papel, nem sei se ainda existe, mas ela tirava foto com um jornal de papel, um papel qualquer aqui, ela pegava um pedaço de papel que era um jornal. E aí ela segurava perto da lesão, às vezes era aqui no colo, às vezes era no braço, geralmente no braço, né, quando aperta assim, aí botava aqui, e aí tirava uma foto em que aparecia o rosto, a lesão
e uma foto do jornal para mostrar a data do jornal aqui. E se admitia, bons tempos, né? Bons tempos. E se admitia, hoje está muito mais fácil. Hoje você tira uma fotografia com o seu celular e aquele arquivo, que se você não souber acessar, você nem vê, mas aquele arquivo traz toda a informação que a gente precisa. Não só de tamanho, mas de autenticidade, se ele foi alterado, manipulado e assim por diante, e data e hora em que ele foi tirado. E também é possível identificar em que lugar aquela foto foi tirada. Pega o seu telefone quando acabar a live, não agora, fiquem aqui com a gente. Mas assim que acabar a live, pega o seu telefone e vai lá no aplicativo de fotos e coloca lá, procurar fotos por lugar. Aparece um mapa mundi e aparece uma bandeirinha lá, uma agulhazinha, nos lugares onde você tirou foto no mundo. Então, Alexandre, peraí. Então seria importante, não só a gente... nós estamos fazendo a petição, queremos mostrar uma foto, colocamos a foto ali. Mas seria interessante, então, nós colocarmos o link da foto depois, pode ser o final, né? O link da foto, para que essas informações, que são os metadados daquele arquivo digital, possam ser acessados. Sim, Patrícia, agora deixa eu dizer uma coisa. Se você tiver com a foto original, porque o que acontece às vezes é que a gente recebe a foto encaminhada do cliente. Tá certo? Recebe do encaminhamento do encaminhamento. Isso. O arquivo não é o arquivo que você precisa para a prova que você necessita. Não. Eu acho que era exatamente o que o Alexandre ia falar. A gente precisa tomar cuidado com isso. E, Alexandre, veja, tem muita decisão no processo penal. Muita decisão falando sobre o WhatsApp Web. O que é que acontece? Você espelha o WhatsApp no computador, você faz captura da tela do computador, usa isso nos autos. Só que o WhatsApp permite que você edite os textos. Você pode apagar só para você pode apagar para todos. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente não tem uma ideia da conversa inteira. Você tem uma conversa de trechos ou montagens, tá, que vão acabar induzindo quem vai ler só aquele trecho a uma falsa impressão do que está acontecendo. Então, é muito comum as pessoas chegarem para mim com transcrições de decisões no processo penal falando da falta de confiabilidade, tá, das decisões para condenação criminal, tentando fazer a transposição disso para o processo civil. Inclusive em situações que duas coisas acontecem. Ou o outro lado não faz impugnação da prova, ou quando faz a impugnação daquele elemento de prova, faz de modo completamente genérico. Isso não é verdade, isso é falso. Ok, é falso como, por quê? Como é que você vai fazer essa prova? Não tem nada disso, é apenas uma impugnação genérica. E pegando o gancho do que Patrícia colocou, queria te ouvir sobre isso, sobre essa relação entre a produção da prova no penal e no civil. Se a gente pode entender que essas decisões mais recentes do STJ, são várias, tratando da imprestabilidade de provas, prints de conversa, tá, no WhatsApp, devem ser tratados da mesma forma no civil. E aqui, Patrícia, uma pimentinha no final. Alexandre, nós estamos no grupo do IBDFantech. Aí eu faço um print e mando para alguém que está fora do grupo, tá certo? Eu posso utilizar uma conversa que eu tive num grupo fechado para finalidade fora do grupo, ou vou equiparar a conversa telefônica e entender que eu tenho uma expectativa de privacidade naquilo que acontece e logo a prova é ilícita. A Patrícia lhe avisou, aqui é época de São João, a gente manda a bomba para as pessoas que estão aqui conversando com a gente. Não é isso, Patrícia? Eu percebi. Onde vocês estão, Marcos? Você está em que lugar, Marcos? Eu estou em Maceió. E aí vocês têm até 3 de julho de recesso. A 3 de julho, pronto. Eu estava com tempo para pensar nas perguntas para você e aproveitei. Entendi. Fico feliz por isso. Fico feliz. Mas fico feliz por outro motivo também. Eu estou indo para Bahia semana que vem para ver uns processos lá. E eu fiquei preocupado de ser um feriado assim, do Nordeste inteiro. E aí a Bahia vai estar fechada. Não é, né? É só depende da cidade. Cada cidade tem uma organização diferente. O pessoal na Bahia vai muito para o interior para aproveitar as festas juninas. Tá certo? Você talvez encontre a cidade mais tranquila. Mas mesmo assim, vou dar uma verificada antes de comprar passagem, né? Não custa nada dar uma verificada. Então, vamos lá. Vamos por partes. Você me fez várias perguntas. Eu espero lembrar de todas elas.
Primeira delas, os prints, as fotografias que guardam os seus metadados, ok. Só que muitas vezes, assim, por ignorância mesmo, no sentido de ignorar que isso estaria destruindo a prova, desconhecer. Você faz print da própria foto. O print não carrega os metadados, tá? Então, para quem está aí assistindo, eu vou fazer um print, porque quando eu tirei a foto, eu tirei num ângulo grande, e aí está pegando partes que não precisaria pegar. Então, eu vou fazer um print só da parte que me interessa. Pelo amor de Deus. Se você quer... Primeira coisa, se você vai editar a prova, ela perde a sua credibilidade. Então, manda do jeito que está. Mas era uma foto de casa, que envolve causa de família, e aí lá no fundo saiu uma roupa íntima pendurada no box. E eu não quero que isso apareça. Mas vai aparecer. Porque você não vai editar essa foto de jeito nenhum, porque vai aparecer depois que ela foi editada. E você não vai dizer que você editou porque tinha uma calcinha pendurada no box. Vai dizer que editou porque tinha alguma coisa ali que você não queria mostrar. Acabou a sua credibilidade. Pensa que o juiz é a pessoa que não conhece os fatos, que não conhece a sua casa, então você não vai editar de jeito nenhum. Mas se você precisar editar por algum motivo, o que eu não recomendo, você não printa nunca. Porque printou, você perde todos os metadados, já era. Foi tudo para o espaço. Você clica em editar e vai lá em dimensionar e dimensiona. Mas, de novo, eu não recomendo que faça isso. Deixa a fotografia ou o vídeo exatamente como eles estão. Essa é a primeira parte das perguntas que você me fez. Das bombas, eu vou ter que pensar algumas aqui para devolver, né? Para a gente ter uma reciprocidade. Mas tudo bem. A segunda é sobre os prints de WhatsApp, ou de Telegram, ou de um aplicativo de mensagens. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar em como dar autenticidade aqui. E você pode fazer o print e juntar no processo, depois pedir o periciar o seu computador ou o seu celular? Pode. Só que esse me parece um caminho mais longo, mais distante, mais custoso para atingir essa autenticidade. Você pode fazer uma outra coisa. Tem um artigo do Código, que é o artigo 384, que é o único artigo de um capítulo inteiro, chamado ata notarial. Você vai pegar o seu aparelho de celular, vai levar um cartório extrajudicial, esses de rua, de shopping, etc., para dizer, bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma ata notarial? Claro, senhor. Claro, senhora. O que é uma ata notarial? Eu não sei, mas o meu advogado pediu para eu vir aqui e fazer uma ata notarial dessa conversa aqui. Ele vai saber o que é e vai fazer uma ata notarial. Ele não vai emitir juízo de valor, ele vai simplesmente narrar o que ele está vendo ali. Ele vai narrar que é uma conversa feita com o Alexandre Flecha, ele vai clicar no nome e vai dizer, cujo telefone salvo é o número tal. E aí coloca o meu número. Porque senão eu quero processar a Patrícia, quero uma conversa contra a Patrícia, e aí eu salvo o telefone do Marcos como Patrícia Sanches, faço toda a conversa que eu já combinei com ele, e depois eu digo, olha só o print, está aqui, ó, Patrícia Sanches. Então, ato notarial diz, compareceu no dia tal, tantas horas, fulano de tal, e trouxe um seu aparelho celular com um aplicativo, as mensagens do WhatsApp, em conversa com o Alexandre Flecha, telefone tal, ele clica lá e vê, que tem o seguinte teor. Coloca o teor inteiro. Depois, ele, que tem fé pública, faz os prints da tela e coloca na ata notarial as fotografias daquilo que ele acabou de transcrever. Coloca um carimbo no final e dá uma assinatura, e aquilo ali acabou de ser extremamente religioso, com uma fé absurda, com uma fé pública. E aí você tem... Muitas pessoas... Sim, termina a frase. E aí você tem... Já desde a petição inicial, você conseguiu uma prova que é autêntica, feita por alguém que tem fé pública. Certo. Aqui agora também está nos assistindo a nossa querida segunda vice-presidente, que é a Priscila Agapito. Está aqui a nossa tabeliã do 29º Tabelionato de Notas de São Paulo. Um beijo, boa noite. Priscila. O que a gente tem feito, quer dizer, nós, advogados, a advocacia tem feito, é a utilização também, porque às vezes, Alexandre, não tem como levar aquilo a um notário, às vezes as coisas precisam de uma rapidez,
E também vamos trabalhar aqui com a realidade do valor monetário, né? Do valor da produção, né? da ata notarial, a ata notarial é realmente fantástica, mas ela custa, ela tem um custo, né? E é alto, então, né? muitas pessoas... E é alto. Muitas pessoas utilizam a blockchain como uma forma de certificar que aquilo estava ali naquela hora, né, de que aquele documento existe, na verdade. E como que a gente pode trabalhar essa questão da blockchain na validade da prova? Posso assim, entrar? Vou entrar na história agora, porque entra para a gente conversar. Aqui no bate-papo, algumas pessoas têm falado também do Verifact. Deixa eu colocar uma coisa para você. A gente começa a entrar numa parte técnica. Né, só para fazer um recorte, uma empresa como a Verifact e tantas outras, né, só para dar um recorte, né, ele faz uma certificação por blockchain, ou seja, ele dá ali um registro, né, para você. Sem fé isso, é isso aí. Tá certo? É isso aí que eu gostaria que a gente falasse agora. Vem aquela discussão que o Alexandre colocou para a gente no começo, tá certo? Primeiro, o destinatário da prova é o juiz. A gente está fazendo um pedido para uma tutela provisória, para uma tutela definitiva. A questão é o momento e o caso concreto. A gente tem tempo de ir ao notário? A gente não tem tempo de ir para o notário? O notário vai olhar o telefone e vai dizer o seguinte, olha, aqui está o print do que eu vi. Mas ele, por exemplo, não vai avaliar metadados. Você pega uma empresa privada e ela consegue avaliar metadados. Mas aí eu vou me colocar no papel do advogado do outro lado. Vou dizer o seguinte, que empresa é essa? Não conheço. Mas eu conheço essa outra aqui, ó, que não está verificando os fatos do mesmo jeito. E a gente vai acabar numa discussão pericial, tá certo? De qual é a melhor tecnologia para comprovar a verificação daquele fato. Agora, isso só vai acontecer se os dois advogados estiverem preparados para discutir, impugnar isso, ou tiver um assistente técnico para fazer uma análise pericial desse documento. Eu não sei se a gente está diante disso em todos os casos concretos, por exemplo, em relação a esse assunto. Tá? Aí, qual é o problema? Blockchain. Patrícia, as pessoas não sabem manipular direito. Você vai depender de um técnico para fazer isso. A não ser que você esteja num escritório grande, talvez você não consiga, um colega que está num escritório menor, ou que não tem experiência com isso, lidar com essa prova. Segundo, a gente vai ter um problema. Você registrou no blockchain, mas você vai mandar um URL para o juiz dentro do processo eletrônico. O acesso não é tão simples assim, tá certo? Aí, a ata notarial. Você vai ter que se deslocar para lá ou fazer usando a plataforma do notariado por videoconferência. Priscila está aqui, vai me corrigindo se eu disser alguma coisa atrapalhada. Mas a parte técnica da avaliação dos metadados, tá certo? Do localizador daquele arquivo, o notário não vai fazer. Tá? A empresa privada vai fazer, mas essa prova foi produzida unilateralmente. Patrícia, eu fico pensando no caso de ter um vazamento na sua casa. Tá certo? Ou então, você sofreu violência doméstica e você, em vez de ir no IML, você foi no seu médico particular. O seu médico particular fotografou e colocou no prontuário. Mas se você tivesse ido no IML fazer a prova, tivesse ido na delegacia para ser encaminhado para o exame de corpo de delito, você teria níveis diferentes, tá, de confiabilidade ou de peso no convencimento do juiz daquilo que está sendo produzido. E aí eu quero saber se o Alexandre concorda comigo. Eu concordo integralmente com o que você disse. Você disse, talvez eu não usasse as mesmas palavras, mas você disse exatamente a forma como eu ia me pronunciar. Me permito cumprimentar a desembargadora Janice Ubiali, do TJ de Santa Catarina, acabou de entrar aqui, está nos assistindo. Opa, bem-vinda! Super entusiasta do direito processual. Daqui a pouco ela vai mandar algum comentário aqui, eu tenho certeza. Primeiro, quando a gente fala do blockchain, que é uma ferramenta utilizada por algumas empresas certificadoras do mercado, isso pressupõe que a gente saiba da existência da ferramenta, saiba da existência da empresa que faz a certificação, que é mais barata que a ata notarial, mas não é tão barato assim. E, comparando com algo que a gente está mais habituado, é como se fosse a ata notarial está para uma perícia produzida no processo, assim como o blockchain está para um laudo particular juntado pela parte. Porque a perícia é feita pelo perito de confiança do juiz. O laudo pericial eu
paguei por ele. Ah, Flecha, mas você está suspeitando da inidoneidade daquele perito particular? Não. Eu só estou dizendo que se eu estou do outro lado, eu vou suspeitar de absolutamente tudo. Então, por que autor e réu são chamados de partes? Porque são sujeitos parciais do processo. Porque eles usam a sua versão dos fatos. Então, qualquer coisa que você junte de natureza particular, eu vou suscitar dúvida sobre ela. E, no final das contas, eu vou terminar numa perícia. E alguém vai ter que suportar essa perícia. Então, é uma questão de análise econômica do direito, sabe? De você analisar, por exemplo, gastar R$800 numa ata notarial, que para certas faixas de processo, para certos escaninhos de partes, é muito dinheiro, muito. Mas se não for absolutamente inviável, no fim das contas, fica menos custoso de tempo e de dinheiro do que você se submeter depois a uma perícia. Muito menos. Muito menos. A ata notarial é cara, a doutora Priscila está aqui, pode nos ilustrar melhor. A ata notarial é cara, mas é bem mais barata do que a perícia. Então, se eu me utilizar de um laudo particular, blockchain, por exemplo, a parte contrária vai suscitar sobre a autenticidade disso. E eu vou ter que morrer numa perícia no final das contas. Então, eu ainda tenho essa certa restrição não sobre a autenticidade, tá? Porque tem empresas muito sérias no mercado. Muito sérias. Não sobre a autenticidade, mas sobre como demonstrar em juízo da idoneidade da empresa e da autenticidade da prova. Nós estamos falando, então, na verdade, é na valoração da prova, né? E não na validade e idoneidade, né? Assim, é a valoração, né? Eu aqui, Patrícia, que todo mundo vai embora com o pensamento de então, por que eu estou assistindo essa porcaria dessa live? Então, se você está falando que isso não se aplica, eu vou embora daqui. Calma. Porque 5 anos atrás, essa live jamais aconteceria. Isso. Não existiria essa live aqui. Então, a tecnologia está avançando a passos muito largos. E a gente está à frente da massa de profissionais, é importantíssimo nesse momento. Então, o que a gente está discutindo aqui hoje é muito importante. Muito. E aí eu vou botar mais uma pimenta. Vou puxar aqui. Eu ainda nem respondi as bombas do Marcos todas. Mas espera aí, eu já vou botar uma outra pimenta aí. E a gente só tem 10 minutos. Olha só. É porque o Marcos esse é um papo que a gente... Vou soltar uma bomba. Aí solta um arsenal inteiro. Olha, é que o Marcos, com essa história aí, ele vem da região das festas juninas, né? Isso. Então ele vem com aquele solta uma que na verdade são várias, né? E sai aquela sai aquela coisa, né? Bom, enfim. Mas só para botar uma pimentinha a mais, né? Eu acredito, e você falou da questão econômica do processo, da análise econômica do processo, né? A grande questão da análise econômica do processo, e eu vejo que nós estamos indo para tempos difíceis. Porque com o advento da inteligência artificial, nós temos hoje a capacidade e a possibilidade de gerar uma realidade irreal. Pode tratar com esse nome, né? Então, por exemplo, nós temos hoje e aí eu vou citar aqui, para não citar tantos outros, mas eu vou citar uma plataforma chamada Midjourney. O Midjourney tem a capacidade de criar o ambiente que você quiser. Então, eu posso colocar a mim, ao Marcos e a você, Flecha, numa festa de aniversário onde nós jamais estivemos. Né? E aí eu vou produzir essa prova, eu produzo a prova. Mas sou eu que estou puxando, eu sou a parte autora, eu estou puxando o processo. Né? E às vezes eu não estou naquela faixa que eu poderia pedir uma gratuidade de justiça, né? Eu estou pagando pelo processo, o processo não é barato, e aí eu estou falando da realidade aqui do Rio de Janeiro, não é barato. Então, para custear isso, o que faz a outra parte? A outra parte começa a produzir, por exemplo, né, elementos que não são verdadeiros, e eu vou ter que custear essa análise, ou a outra parte, enfim, eu vou ter que dizer essa prova não é autêntica. Se eu estou dizendo que essa prova não é autêntica, eu tenho que dizer, eu tenho que provar, eu tenho que requerer perícia, e perícia é caro, Flecha, é caro. Então, você imagina, eu acredito que vem tempos difíceis aí pela frente, concorda comigo? Deixa eu colocar uma... Né? É isso.
Mas aí eu ia pegar o tema da gratuidade, Alexandre. Sabe qual é o problema aqui na minha região? Você pede gratuidade à justiça, o juiz defere, aí a gente vai para a tabela de custas periciais do tribunal, aí o tribunal vai dizer que o perito vai receber no máximo R$ 400 para fazer a perícia. Eu não vou ter um profissional de competência técnica para fazer a perícia que eu preciso no valor da assistência judiciária gratuita, tá certo? Então, o que é que acaba acontecendo? Você pode inviabilizar toda uma discussão, principalmente na área de família, quando você tem situações, por exemplo, de casamentos com separação de bens, tá certo? Casamentos com uma disparidade enorme entre a condição financeira do casal, situações que envolvem filhos, e o meu receio com inteligência artificial e com tecnologias de deepfake é justamente o prejuízo que isso pode causar. Até que você consiga deferimento de uma perícia, a produção dessa prova, 3 meses, 6 meses, 1 ano, significa um prejuízo na convivência de pais e filhos, que é uma coisa que você não vai ter como voltar atrás. Discussões envolvendo hoje o deep nude, que você vai simplesmente colocar o rosto de uma pessoa numa situação pornográfica que você pode escolher, pode causar um prejuízo para a reputação daquela pessoa e ela não vai se levantar mais em relação a isso. E, Alexandre, a gente está discutindo coisas que talvez sejam o feijão com arroz daqui a 5, 10, 15 anos. Sabe qual é a minha preocupação? Eu quero subir um arquivo com mais de 1 mega o meu processo eletrônico no tribunal, eu não consigo, tá certo? E aí, enquanto a gente tiver com a dificuldade de fazer o básico, tá certo? De não ter como, por exemplo, um serviço para a gente atestar que o sistema saiu do ar. Hoje, quem atesta que o sistema saiu do ar é o próprio sistema. Tá certo? A gente precisa de um terceiro para auditar essa situação. Enquanto eu tiver dificuldade de eu ter um cardápio de processo eletrônico diferente no Brasil e a interoperabilidade da lei de processo eletrônico não funcionar, a nossa vida fica cada vez mais difícil. Se eu, advogado de Maceió, quiser ir para o Rio de Janeiro, eu vou precisar me cadastrar no tribunal para poder acessar o PJE de vocês. Eu não consigo fazer isso remotamente com facilidade. E para cada cidade, vamos dizer assim, Marcos, aqui é diferente. Eu digo, vem cá. O Código de Processo é diferente na sua cidade, a Constituição não se aplica aí para vocês, não? Porque é diferente, tá certo? Então, a minha preocupação é agora, com a aplicação de ferramentas de inteligência artificial, nós, advogados e partes, não sabemos que ferramenta o juiz está utilizando, tá certo? E se efetivamente eu tenho um ser humano ali analisando aquilo, se aquela decisão foi feita por uma inteligência artificial. A gente tem aqui uma pauta de conversas e desafios que a gente pode continuar mantendo aqui. Se a gente não abusou da sua boa vontade, eu espero que a gente consiga depois ter outros momentos para conversar, tá certo? Por quê? Porque a gente pode recortar isso para várias coisas. Enquanto os franceses estão discutindo a proibição de pais exporem a imagem dos seus filhos nas redes sociais, a gente ainda está tentando entender qual é o significado de sharing, o que é oversharing. A gente, em alguns aspectos, estamos dando os primeiros passos. E, Alexandre, veja, uma situação que para mim hoje é simples, de assinatura eletrônica. Mas eu tenho assinatura simples, qualificada, avançada, protocolo ICP. Eu tenho uma lei que trata da assinatura da gente em relação ao poder público, que não se aplica para a relação entre particulares. Sabe qual é a dificuldade? É que a gente não foi preparado para isso. Eu sou professor universitário e os currículos continuam ignorando que o mundo que a gente vive não é o mundo da formação curricular básica. A gente tem muita coisa ainda para avançar. E o que você traz para mim aqui, que eu acho que é essencial, é mostrar que a gente tem um ponto de partida. Não é para a gente ficar achando que está sem chão. A gente tem toda uma teoria de prova que o processo civil nos traz. E se você domina esses fundamentos, e você fez isso aqui magistralmente no início da nossa conversa aqui, pelo menos você tem como escolher um caminho para seguir. Que eu acho que é a angústia da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente. O que é que vai vir aí pela frente? Será que eu estou preparado para isso? Fala bem esse moço, né, Paty? Fala. Muito bem, aliás. Muito bem. Fala muito bem. Olha, eu compartilho dessas angústias. E enquanto você falava, eu estava te ouvindo e lendo as mensagens que subiam aqui, parece que é um grupo de angustiados. E eu cito um professor que eu gosto muito, um professor do Paraná, chamado Luiz Rodrigues Vamber. Ele é professor de processo civil e do Paraná, ele é de Ponta Grossa, radicado hoje no Rio de Janeiro. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, uma frase de quem é do interior mesmo, do interior do Paraná.
ele diz assim: a gente vive um período como se fosse, falando sobre isso que você acabou de citar, né? A gente vive um período como se fosse uma carroça cheia de abóboras andando numa estrada de chão. A carroça mexe, algumas abóboras vão cair e se perder, mas a maioria vai se ajustando com o sacolejar e vai se arrumar. Então, eu não tenho a menor dúvida que essas suas angústias são reais, são verdadeiras, mas existe um meme famoso de internet que diz: o brasileiro tem que ser estudado. Ou então, agora a NASA vem. A NASA vem. A NASA vem estudar os brasileiros. Então, nós somos inventivos. E nós temos que criar, dentro de cada processo, dentro de cada caso concreto, a forma de cobrir essas lacunas tecnológicas que você acabou de mencionar. Então, eu não consigo subir um documento, por exemplo, uma prova qualquer, a não ser que ela vá partindo essa prova, porque o sistema não permite. Tudo bem, um dia vai permitir. Enquanto não permite, uma coisa que eu costumo usar. Eu vou partir alguma coisa e eu sei que ver partido não é a mesma coisa que ver no inteiro. Não tem problema nenhum. Eu vou juntar o partido do modo como o sistema me permite, mas também vou colocar a mesma mídia em algum arquivo físico, um pendrive, um CD. CD não faz não, porque ninguém tem mais leitor de CD. Mas um pendrive, uma nuvem, um link, alguma coisa, e vai lá no cartório, bate lá na porta do cartório físico e diz: bom dia, tudo bem? Eu queria depositar aqui no cartório esta prova que está aqui nesse pendrive, que eu vou deixar aqui. Ah, doutor, tem que botar nos autos. Está nos autos. Mas eu também quero deixar aqui consignado. Doutor, nós não vamos consignar. Não tem problema nenhum, está tudo certo. Eu só vou ter que registrar, então, que eu estive aqui e... Qual é a sua matrícula mesmo? Porque você se recusou a receber a prova. E aí eu volto lá no comecinho da nossa live, quando eu disse que não é só o conteúdo que importa, mas a forma também. Não é só importante o que você diz, mas como você diz. Então, você vai receber isso sim, porque eu pago o seu salário. Pô, péssima ideia. Rasga a tua mente e vai embora para casa. É tudo um modo como você faz. A educação abre porta, é um sorriso, é uma fofoletice, é alguma coisa que vai fazer com que no final funcione. E você não vai usar isso para sempre. Daqui a pouco o sistema vai permitir que eu consiga juntar quantos gigabytes eu quiser. E assim por diante. Só para citar um exemplo de como a nossa inventividade, o nosso trocar o pneu com o carro andando, o nosso lidar com a carroça de abóboras, nós temos essa característica. O brasileiro tem isso. Então, é agir assim, no dia a dia. Quanto mais inventivo a gente for, melhor a gente vai conseguir conduzir os nossos processos. Eu acho que é uma forma que dói menos de ver a situação, Marcos, do que fazer, não é o nosso caso aqui, mas de fazer como eu ouço colegas falando. Se está errado, e só critica. É legal criticar, mas me dá uma solução aí. Não, a minha parte é criticar. Então você, que beleza. Então vai embora, meu filho. Então não está errado, você está no lugar errado. Vai fazer filosofia. Perfeito. Não sei se viajei demais. Gente velha viaja demais. Não, assim, é incrível como essa temática ela arrebata corações, né? Porque ela diz respeito. Não existe a nossa atuação em direito das famílias sem o provento do judiciário, né? Então a gente precisa trabalhar, ainda que em termos consensuais, né? Nós vamos levar ao judiciário porque precisamos que aquele acordo seja homologado, né? Então, ainda há essa necessidade de trabalharmos, né, o processo, né? Então, nós temos o tabuleiro do jogo, mas precisamos da regra do jogo. Essa regra do jogo é o processo. Só que novas regras vêm porque o tabuleiro ele altera. O tabuleiro vem alterando, mas a regra continua a mesma. E a gente precisa, então, nós precisamos ser inventivos
Agora a NASA vem, olha. É o que nós estamos fazendo, né? Trabalhando da forma que possa levar, conceder uma autenticidade, uma integridade àquele elemento de prova digital. Embora a nossa vida seja toda digital hoje, né? O nosso processo seja eletrônico, então tudo que a gente produz hoje é digital. Eu estava agora recentemente lá em Uberlândia, um beijo para Uberlândia, cidade linda, maravilhosa. Os mineiros sempre nos recebem muitíssimo bem. E eu estava falando com uma plateia que eu disse, olha gente, há pouco tempo atrás existia uma tecnologia chamada máquina de tirar retrato, tá gente? Olha, antigamente a gente tirava retrato. Só que esse antigamente, Alexandre Marcos, meus amigos, antigamente foi de poucos anos atrás, né? Que a gente comprava aquele filmezinho Kodak, né, ou Fuji, para colocarmos nas nossas máquinas fotográficas, né? Que a nova geração nunca viu isso. Sim. Vai ver, talvez. E aí eu estou falando de pessoas de 20 e poucos anos. Nunca viu, nunca usou uma máquina de tirar retrato. Entende? Nunca viu a vida analógica. Então nós temos uma regra analógica que vem se adaptando para o digital, assim como nós, a nossa geração, né, Marcos? Nós nascemos analógicos e vamos nos adaptando ao digital. Então, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, professor Alexandre Flecha, meu amigo Alexandre, agradecer a disponibilidade sua e a sua genialidade aqui para nos tirar dúvidas e também para nos trazer muitas outras, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, mais a gente precisa conhecer, né? E agradecer também ao meu amigo Marcos E.A. Júnior, né? Que está no nosso querido Alagoas. Então, passo a palavra para você, Marcos, para dar os finalmente para o nosso convidado. Eu acho que a gente vai abusá-lo de novo, Patrícia, para a gente continuar esse papo. Tem muita coisa para a gente conversar. Convidar o pessoal que está assistindo a gente, para quem não conhece o trabalho da Comissão de Tecnologia do IBDFAN, que visite o perfil, tá? Que visite o material que está no site do IBDFAN, e aqueles que são associados que estão aqui e que querem contribuir com a comissão, que façam isso. Alexandre, a gente está no período de recebimento de propostas renunciadas para o próximo congresso do IBDFAN. E a gente precisa de anunciados que enfrentem esses problemas, tá? Essas angústias são de norte a sul. Está todo mundo compartilhando isso. Às vezes o nome da angústia é diferente. Pode ser IPROC, pode ser ISAGE, pode ser PJE, tá certo? Mas no final das contas a angústia é a mesma. Os problemas dos nossos clientes são muito parecidos. Dos prints para provar sinais exteriores de riqueza, tá? As dificuldades da gente vazar conversas em grupos de redes sociais. É que interessa. É a gente, se ficar de braço cruzado e esperar que alguém dê uma solução para a gente não vai ser parte da solução, vai ser parte do problema. Eu prefiro ser parte da solução. A gente tem que continuar debatendo, continuar discutindo. Eu acho que os caminhos e as ferramentas que você deu a gente aqui durante essa conversa vão ser bastante úteis. Eu só tenho que agradecer aqui a chance de Patrícia me deu de aprender um pouquinho com você aqui e a gente poder trocar uma ideia. Muito obrigado, meu cara. Espero que a gente converse outras vezes. Presidente, posso me manifestar? Por favor. Alegações finais. Eu aceito muito feliz o convite para voltar. Ficaram faltando algumas coisas que a gente tinha mencionado, né, Patrícia, que a gente ia conversar hoje aqui e não deu para falar. Chave simétrica, chave assimétrica, vídeo não listado, vídeo público, vídeo privado, Drive, Mega Drive, Google Drive e outros drives, um monte de coisa, como juntar QR Code. Teve muita coisa que a gente não conseguiu falar em uma hora. Então, eu volto sim, a hora que vocês quiserem. Não será um convite, será uma intimação. Volto e a gente continua falando desse tema. Certamente continuaremos falando sobre isso. Agradeço demais pelo convite, tá? Eu espero que o meu sorriso, o meu brilho nos olhos tenha demonstrado o quanto eu gostei de estar aqui hoje. Nossa, isso é uma grande honra para todos nós, IBDermanos, espalhados pelo mundo inteiro. O IBDFAN hoje já está da além-mar, né? Nós temos hoje núcleos do IBDFAN em todos os países de língua portuguesa, então nós estamos falando não só com o Brasil, mas com diversos irmãos também irmanados através da nossa língua portuguesa, da nossa cultura.
Então, eu quero convidar a todos para que estejam conosco pessoalmente, para darmos um abraço gostoso, depois de todo esse tempo, no nosso grande congresso, Congresso Brasileiro do IBDFAN, que vai acontecer em outubro. As inscrições já estão abertas, são muitas vagas, mas agora já não tem tantas, então eu convido vocês a fazerem a inscrição www.ibdfan.org.br. Siga a IBDFantech aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Essa nossa live, além de estar depois disponível no Instagram, nós vamos fazer depois postar no YouTube. Então, um beijo para todos. Alexandre, meu coração de amiga para você. Marcos, meu coração de amiga para você. E agradeço a todos que estão nos assistindo agora. São vários colegas, várias pessoas importantes, queridíssimas que estão aqui e que não teria tempo de falar o nome de todos, senão a gente acabaria sendo injusto com outros. Então, um super beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.